Olá pessoal, então estamos aqui de volta para responder, né, ao desafio, né, que nós fizemos na aula anterior. Eu espero que você tenha tentado, né, no mínimo tentado, e espero muito que você tenha conseguido, né, resolver o desafio. Se nós analisarmos, né, o que está acontecendo, né, no nosso código, no nosso programa, quando nós então, por exemplo, digitamos no primeiro comando, né, o valor, por exemplo, 5, e depois no segundo 6, né, ele me mostra então como resultado 5 e o 6, ao invés do valor 11, ou seja, ele não está somando os números 5 e 6, e sim concatenando os caracteres 5 e 6, ok? Como é que eu faço para que ele entenda que quando eu estou digitando, eu não estou digitando um caractere, e sim um número? Então, para tanto, né, a gente tem que analisar como é que essa informação está indo para dentro ali do da nossa variável. Vamos dar uma olhadinha no console aqui, né? Então vamos digitar aqui Python, entramos aqui no interpretador, então vamos digitar lá x, recebe, input, e aí digite o valor de x, dois pontos, fecha, enter. Então ele pediu para digitar, vamos digitar lá então o valor 5 e teclamos enter, pronto. Então ele guardou o valor 5 lá dentro de x, mas será que guardou o quê? O valor. Que valor que ele guardou? O inteiro 5 ou o caractere 5? Vamos ver. Vamos digitar aqui, ó, type, para a gente ver o tipo de informação, o tipo de dado que existe dentro da variável x ali, ó, que a variável x comporta. E ali a gente vê que é um tipo de dado, né, um tipo de dado str, ou seja, uma string, né, ou seja, uma sequência de caracteres. Então o que nós temos que fazer? A gente tem que converter, né, o que está sendo digitado em um valor, ok? Como é que a gente faz essa conversão? Nós vamos aprender muitas formas de fazer isso. Vamos ver aqui agora a forma mais simples, utilizando uma função que já existe também como built-in, ou seja, que já vem implementada no Python, que é a função int de inteiro. Então o que ela vai fazer? Ela vai converter então um valor, ou seja, uma sequência de caracteres, alguma coisa assim, tanto um valor, né, do conjunto dos números reais, quanto, né, uma sequência de caracteres que ali dentro eu tenho números, ok? Então vamos entender aqui, quando eu digito então 5, eu estou colocando o 5 entre aspas. Então se eu faço, vamos digitar aqui e ver se isso funciona, hein? Olha lá, int, aí eu passo lá o valor de x, ok? Se eu teclo enter agora aqui, ó, ele me mostra então o valor 5. Só que, se eu colocar aqui, ó, type x, ele ainda está mostrando o quê? Que o tipo de dado que ainda está lá na posição de memória endereçada pelo rótulo x é ainda um tipo de dado string. Mas o resultado, ou seja, eu fui lá, né, acessei essa posição de memória. Vamos analisar o comando int. O comando int passou como parâmetro a variável x. O que tem dentro dessa variável x? O 5 entre aspas, né? Ou seja, o caractere 5. Então isso foi passado como parâmetro 5 entre aspas para a função int, que retornou, né, o valor 5. Ele não guardou em lugar nenhum. Agora, se eu fizer assim, ó, x, ou seja, o próprio rótulo, recebe o quê? O int de x. Agora sim. Tá vendo que ele nem mostrou ali o valor 5? Porque ele fez já a conversão e pegou este novo valor, que agora é um valor inteiro, um tipo de dado inteiro, e guardou dentro de x. Olha só, vamos agora teclar aqui, ó, type, vamos ver o tipo de dados de x. Agora é do tipo inteiro. Então ele fez a conversão. Então nós podemos fazer a conversão dessa forma, ou em tempo de execução, né? Vamos voltar aqui à nossa apresentação. A gente pode então colocar aqui, ó, a nossa função int envolvendo o comando input, né? Ou seja, primeiro eu faço input, recebo o valor, vai vir então um valor em caractere, né? Ou seja, uma sequência de caracteres. Essa sequência de caracteres eu converto para int e aí sim eu guardo este valor inteiro em x. Vamos ver se isso funciona? Vamos lá para o nosso terminal. Então vamos fazer esse mesmo comando lá. X recebe o quê? O valor inteiro do quê? Do input, digite o valor de x. Não podemos esquecer de fechar o parênteses do int. Então a gente fechou o primeiro parênteses do input e depois do int. Teclamos enter
e ele vai executar primeiro o comando interno, que é o input, né? Ou seja, ele está então recebendo uma informação do usuário. Vamos digitar lá 5. Teclamos Enter, esse 5, então, entre aspas, né, o caractere 5 foi convertido para inteiro e guardado dentro da variável x. A mesma coisa vamos fazer para y. Olha lá. Y recebe int de input, digite o valor de y. Teclamos Enter e ele vai pedir então o segundo valor. Vamos digitar 6. A mesma coisa aconteceu. Ele recebeu o caractere 6, fez a conversão para um número inteiro e fez então a atribuição lá nessa posição de memória e atribuiu o rótulo y a essa posição de memória. Ok? Agora vamos fazer aquele comando, né, de impressão, como nós fizemos no nosso exemplo. Print resultado da soma, vírgula, x mais y. E aí agora, teclamos Enter, e o resultado é 11. Agora sim, ele interpretou, ele fez a primeira conversão, e então entendeu que são dois valores inteiros, e o resultado aí está. Ok? Então por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau!